Eu sinto que na nossa geração as pessoas elas se sentem muito vazias, igual você falou, às vezes as pessoas querem mostrar uma coisa que ela não é, ou viver aquilo que não é pra ela viver. E eu acho que é nesse momento que é onde a gente tem que olhar pra toda a nossa vida e entender que todos nós temos um propósito aqui na Terra. Nossa. E buscar a saber qual é esse propósito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso maravilhoso podcast, Esclarecidamente, 10º episódio. Hoje estamos um pouquinho diferente com a nossa convidada Luana. Olá. A Luana é a nossa amiga, ela com o Anderson, nossos amigos íntimos, que Deus venha abençoar a vida deles. Eles são pessoas que são filhos na fé, pessoas que a gente tem uma comunhão muito grande. E hoje é um dia que a gente vai fazer um pouquinho diferente, é ser um bate-papo com ela. Tamo pronto. Bom, vamos começar. A Luana, a gente estávamos orando e a Luana, ela escolheu ali, orando a Deus, a um tema que é bem propício para uma pessoa, uma nova convertida. A palavra que ela fala, que ela escolheu, está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz: "E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo." Ou se fazem novas coisas numa outra edição. Bom, é um tema muito forte, porque é bem isso. Quando uma pessoa ela se achega a Jesus, então muita coisa na vida dela muda. Muda bastante. Né? Muita coisa muda. Bom, vamos então aqui a perguntar como é que foi, como era a Luana antes e o que mudou na Luana? Eu acho que a mudança mais notória que eu tive, assim, em mim foi a questão de tudo que eu for fazer, todos os passos que eu vou dar, tanto seja coisas pequenas, comprar alguma coisa ou ir a certos lugares, eu oro antes pra Deus, tipo assim, eu tenho que ir, eu tenho que comprar, como se fosse uma permissão, sabe? E eu não tinha esse hábito, foi um hábito que eu comecei a ter depois que eu comecei a buscar mais a Deus, a ter o entendimento da palavra, e eu acho que foi a coisa que modificou tudo pra mim, sabe? Todas as decisões que eu vou tomar antes, eu consulto Deus, saber se aquilo realmente é pra mim ou não. É verdade. Olha, e o que mudou, assim, qual foi a virada de chave? Por exemplo, porque quando a gente vem para Jesus, cada pessoa tem uma experiência diferente. Sim. Eu tive a minha experiência quando eu me converti, a forma como Deus me abordou, como as coisas foram acontecendo na minha vida. E na sua vida eu acredito que também foi assim. Sim, Eu acredito que tem um momento, um ponto-chave que você fala assim, não, realmente isso precisa mudar. Eu preciso mudar minha vida, ou preciso mudar minha visão, minha forma de ver a vida, eu quero coisas novas. O que mudou? Qual que foi o ponto-chave assim, para você, que você falou assim, não, realmente eu preciso dessa mudança? Eu acho que foram 2 pontos. O primeiro foi um vazio que eu tinha dentro de mim que nada supria. Isso era algo que eu me sentia muito insegura, às vezes eu me auto-julgava, né? Eu falava assim, mas eu não sou capaz. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu já achava que eu não era capaz. E outra coisa foi o meu casamento. Eu sentia que eu precisava de uma mudança, tanto minha quanto no meu casamento também. Então, eu senti que isso precisava partir de mim. Então, foi esses 2 pontos. É uma coisa legal que assim, que geralmente quando uma pessoa ela olha para o lado do casamento, ela quer a mudança do outro, né? Sempre assim, a pessoa ela começa na transformação, ela quer uma mudança no casamento. Primeira coisa que ela busca, ela aponta o erro da outra pessoa e quer que a outra pessoa mude. No seu caso, assim, que como você está dizendo, que você buscou mudança dentro de si, assim, você quis mudar primeiro, né? Sim, eu quis mudar primeiro. Porque aí, creio que você começou a ver que Jesus poderia transformar a sua vida naquela área, e é bem dessa forma. Bom, e como que era assim a Luana antes e depois dessa mudança? O que mais impactou você assim na mudança? O que mais transformou a sua vida? Eu acho que foi a paciência. Eu primeiro que era uma pessoa que com qualquer coisa eu explodia muito rápido. Eu tomava frente de tudo, queria resolver tudo pra hoje, não sabia respeitar os processos, vamos se dizer assim. E
hoje em dia, que eu busco todos os dias, tento aprender um pouco mais sobre a palavra, buscar a Deus e tudo mais, eu sinto que eu sou uma pessoa mais calma, sabe? No meu agir, no meu falar, no conversar, nas coisas do dia a dia mesmo. E eu, às vezes, eu até falo assim, nossa, se fosse a Luana de antigamente, ela já tinha feito alguma coisa por impulso. Agora, não sabe quando dá aquela virada de chave e você fala assim, não, calma. Calma, vamos devagar. Até dentro de casa mesmo, assim, eu falando, por exemplo, com meu marido, ou no trabalho, com as pessoas, eu sinto que eu tô mais calma. Não sei, eu sinto que antigamente eu era uma pessoa muito acelerada. Hoje em dia eu sei respeitar o passo a passo, sabe? Parece que Deus me deu um pouquinho ali de... Você falando isso, assim, eu me lembro de quando eu me converti, que quando aconteceu bem no início da minha conversão, aconteceu uma situação que eu tinha um aparelho na época, hoje já não se usa muito, mas na época era aquele aparelho de som, e o meu aparelho tinha dado problema. E foi bem na época da minha conversão, e eu levei para arrumar, só que eu levei num determinado lugar e eu ia e a pessoa não tinha nem olhado para o aparelho, não tinha nem feito o orçamento, nada. E aí eu voltava e nada. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes. E quando, assim, chegou um momento que eu me irritei. E eu me irritei e eu peguei o aparelho assim, o rapaz falou, não vou ter como ver e tal, porque eu não consigo olhar seu aparelho agora. E eu me irritei com aquilo, eu tinha ido de moto. Eu tinha ido de moto e eu falei assim, então me dá aqui, sabe aquele orgulho. Sim, não, me dá aqui que eu resolvo. Me dá aqui então que eu vou levar em outro lugar. Tipo, peguei e quando eu peguei o aparelho, eu levei para a moto, na época, sabe aquela borracha da moto, sabe? E ela não abraçava, não dava, não chegava. Falei, nossa, meu, sabe o que é você ser quebrado ali? Você ter que meio que abaixar a cabeça e levar o aparelho de novo lá pro... Pode ser no seu tempo. Né? Tem como você segurar para mim buscar o carro, né? Depois foi uma coisa muito incrível, parecia que era outra pessoa. Quando eu levei o aparelho pro rapaz, o rapaz falou, não, faz assim então, bem depois do almoço que eu te dou o orçamento. E eu voltei. E aí eu fiquei questionando aquela situação, falei, meu Deus, por que aconteceu isso, né? Já vem vários dias que eu venho atrás e não consigo resolver a situação, agora de repente esse cara mudou para ser outra pessoa que me atendeu. E aí Deus falou comigo, Deus falou assim, olha, você é muito bravo, você é muito bravinho, eu quero... Eu vou te quebrar, eu vou colocar você do jeito que eu quero. Então foi uma forma que Deus me mostrou que eu precisava mudar naquela área. Entendeu? Eu senti isso também, eu senti que dentro da minha casa, por exemplo, às vezes não que eu tirava a autoridade do meu marido, mas eu não tinha não é a paciência, mas eu falava assim, olha, faz tal coisa. Aí eu via que ele tava fazendo alguma coisa, eu não queria esperar esse tempo, eu ia lá e fazia na raiva, sabe? Então hoje eu olhando assim, mudou o diálogo, sabe? O meu ponto de vista, a minha forma de falar, porque eu também, igual você falou, aquele jeito meio orgulhoso, autoritário. Eu tinha muito isso, e não só dentro da minha casa, mas também com as pessoas por fora, sabe? Aquela impaciência de querer as coisas pra ontem, não saber esperar. E eu comecei a notar que isso tava me machucando. Até teve um dia que eu vi que eu falava assim, mas o problema não é as pessoas, o problema sou eu. Então eu pensei comigo, assim, Senhor, me ajuda, porque isso tá me machucando e eu sei que também tá machucando as outras pessoas, né? E aí teve um dia lá no meu trabalho que acontecem situações complicadas, eu sempre fui muito explosiva. Eu recebia, da mesma forma que eu recebia, eu devolvia. Isso é errado, né? Infelizmente é errado, a gente sabe. Só que o meu eu antes não entendia dessa forma. Depois que eu comecei a buscar Deus, teve um dia que aconteceu as mesmas situações, só que eu agi diferente. A pessoa, ela veio com raiva, e eu só falei assim, olha, calma. Tipo, conversei, não aumentei o tom, não aumentei o tom de voz, não agi da mesma forma que a pessoa, e a pessoa se assustou, porque ela já estava tão acostumada com a reação que eu sempre tive, então aquilo ali foi o baque pra mim. Eu falei assim, realmente, eu mudei nessa parte. Essa foi uma área, então, que Jesus transformou. Mas a verdade é que quando a gente se converte, muita coisa da nossa vida muda. Bastante. E isso eu falo assim, se olhar no âmbito geral mesmo. Você fala desde a mente, desde a mentalidade, que precisa mudar, porque você passa a enxergar a forma como Deus faz, como sua esperança. Tipo, a sua confiança passa a não ser mais no que você consegue fazer, mas a sua confiança passa a ser
na mão de Deus mesmo, no mover de No Deus. mover É claro dele, que sim. você vai fazer a sua parte. Você vai fazer o seu projeto, você vai fazer o seu plano, você vai orar, apresentar a Deus. Mas a sua confiança vai deixar de ser você fazer, mas sua confiança vai passar a ser, não, eu não sei de que forma, mas Deus vai mover uma situação e aquilo vai passar a acontecer. Exatamente. Né? Essa é uma das coisas. Isso é mudança de mentalidade. Você muda a mentalidade na questão de você olhar para a família, você muda a mentalidade na questão de você filtrar amigos, você muda a mentalidade na questão de você filtrar lugares que Os você. ambientes. É, o seu Ambientes. posicionamento também muda, né? Exatamente, posicionamento, visão. Então você muda a mentalidade sobre muitas coisas. E aí você muda vocabulário, As palavras, a você forma como muda as fala. Isso é palavras, verdade. você muda. Então, a vida de um novo convertido, ele passa a ser realmente uma novidade de vida. É Sim. por isso que esse tema que você, orando a Deus, apresentou, e é mesmo bem uma confirmação de Deus, e quando o apóstolo Paulo fala assim, e assim, se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Quando você fala nova criatura, É o novo. é o novo. É a É o pessoa ser transformada mesmo de dentro para fora. Porque o que muito acontece hoje é uma pessoa mostrar um status do que ela não Não é. é. Ela não é uma. Ela eu não vou falar para você que você não vai errar. Não. Isso vai Isso vai acontecer. acontecer. Mas a pessoa, ela é transformada de dentro para fora. Então, essa transformação passa a ser no íntimo dela. Ela não mostra essa mudança, ela esboça, ela é uma coisa natural da vida Natural, dela, sim. né? Ela passa a ser aquilo, ser uma coisa normal para Normal, ela, só que as pessoas reparam. reparam. E a gente começa a perceber a mudança pelas pessoas. Porque a expressão, igual eu falei, né, da questão do posicionamento, você falou do posicionamento e é diferente mesmo. Porque depois que você traz Deus para sua vida, tem certos lugares que não te cabem mais. Igual você falou, tem certos assuntos, palavras. Exatamente. Então, às vezes, você tá tão acostumado naquele ambiente que aí quando você faz essa parte de, tipo assim, entender o que Deus tem pra te mostrar, você tá numa mesa sentada com as mesmas pessoas, mas o assunto, ele já não pertence mais a você. Você fica incomodado. Incomodado, exatamente. Então, é como se o Espírito Santo te incomodasse e falasse assim, ó, seu lugar não é mais aqui. E isso é uma coisa que eu reparei, eu tava até conversando com a Bruna há um tempo atrás sobre isso, que a forma de conversar, o lugar que a gente senta, as pessoas, você tem esse posicionamento, não é por, acho que não é nenhuma iniciativa sua, é Deus mesmo, tipo, alguém te incomoda ali, te cutuca, olha, sai daí, esse lugar não é pra você, ou, olha, estão falando de coisas que não agrada a Deus, entendeu? Então você sai, e aconteceu uma situação comigo assim, que eu até me surpreendi, porque era, eu gosto de falar, uma coisa tão natural, eu só simplesmente estava numa mesa com assuntos que não me agradaram. Sabe quando você só se levanta? É uma coisa normal. Levantei. E depois eu falei assim, nossa, se fosse a Luana de antes, ela participaria do assunto, sabe? Aquilo ali seria uma coisa natural. Mas aquilo ali me incomodou tanto que eu comecei a me sentir mal. Então eu só levantei, sabe? É uma mudança que às vezes a gente fica tentando achar uma explicação. Tem uma explicação, Sim. porque a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus, ele se entristece. E essa questão de você entristecer o Espírito de Deus é uma coisa tão séria, porque o Espírito de Deus, ele tem sentimentos, o Espírito de Deus, ele tem vontades, o Espírito de Deus, ele realmente, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio para conduzir, veio para convencer o homem do juízo da justiça, do juízo da justiça, né? Então, assim, você entende que depender do ambiente que você está frequentando ou que você está conversando, você está entristecendo o Espírito de Deus. No Salmo 1, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse se assenta na roda dos escarnecedores é bem isso, você está sentado num lugar que, né, aí continua, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você passa a ter prazer em outras coisas, você passa a ter prazer mesmo nas coisas que agradam a Deus, e aquilo preenche você. Sim. Né? Uma dificuldade do novo convertido é você passa a viver para Jesus, e quando você passa a viver para Jesus,
você é automático, você vai desagradar algumas pessoas. Com certeza, isso acontece. E aconteceu com você, Sim. é uma situação, você desagradar, às vezes a pessoa não compreende isso. E é normal, por quê? Porque você está vivenciando aquilo com Deus. Eu sinto que meio que é como, a gente meio que é tratado como diferente. Essa é a verdade. É. Porque acaba que você muda o seu palavreado, a forma que você conversa, os assuntos. Então é como se você mudasse a sua vida, né? Você tem que esquecer aquilo e começar tudo do zero. Então, como as pessoas elas estão tão acostumadas com a Luana antiga, no meu caso, né? Às vezes, mas eu não quero falar sobre isso, olha, não gostei. Então as pessoas já notam aquela diferença, nossa, mas tipo, você tá chata? São a primeira palavra. Isso, são essas coisas que eu acabo ouvindo e eu não me sinto triste por ouvir isso, eu me sinto bem, porque é sinal que eu tô vivendo essa mudança mesmo, né? Eu até falo, né? Então é legal ser chato. É legal ser chato, então. É uma transformação que só você sabe o que você está vivendo, porque é difícil uma pessoa entender isso se ela não vivenciar. Porque uma coisa que a gente ouve bastante pregação do pastor Luiz Hermínio, ele fala bastante que fala assim, Deus ele não é para ser aprendido, Deus é para ser vivenciado. Né? Então, quando você passa a viver com Jesus, ter uma experiência com o Espírito Santo, você passa a buscar sempre o que possa agradar a Deus. Uhum. E aquilo vai satisfazer a sua alma, porque como você mesmo disse, no início da conversão, geralmente quando a pessoa vem para Jesus, o que ela mais sente é o vazio. Sim, e sozinho parece. Exatamente. Né? E esse vazio é a falta do Espírito de Deus, é o espaço do Espírito de Deus que a pessoa sente dentro do coração dela, né? Bom, geralmente, se não aconteceu, vai acontecer com você uma experiência que você teve com Deus, que você fala assim, nossa, eu vivenciei isso e aquilo mexeu comigo. Eu acho que eu fiz alguns jejum e um deles foi, eu acho que o que mais me tocou e eu realmente senti que Deus, ele trabalhou, sabe? Eu fiz um jejum em questão ao meu casamento e era uma coisa que eu achava que... Pensava assim comigo, né? Falava assim, Senhor, será que é algo que eu tenho que mudar? Ou é algo que tá faltando em mim? Ou me mostra o que eu tenho que fazer. Fiz o jejum e foi passando o tempo. Teve um dia que... Sabe aquelas coisas simples que a gente fala assim, é impossível. Mas é no simples que a gente nota a diferença, né? É verdade. E eram coisas que eu tinha colocado em oração, foi uma das coisas que eu coloquei no meu jejum. E foi um simples gesto que eu olhei pra mim mesma e eu falei assim... Olha, chega a ser até engraçado, mas a forma como eu lidava em questão da dinâmica dentro da minha casa, eu achava que tudo ali só funcionava se eu fizesse. E teve um dia que, sabe, parece que você ouve alguém? eu juro que eu senti isso. Eu ouvi e falei assim, calma, vai resolver. Eu tinha colocado em oração, aquilo demorou um tempo, que é no tempo dele, não é no nosso. E na situação ali, você meio que perde o controle, eu falei assim, não, eu vou resolver. Mas veio alguma coisa falar pra mim, falou assim, olha, calma que vai resolver. Só que na hora foi uma coisa que, sabe quando você fica, tipo, procurando assim, mas quem que falou? Quem que falou? Sim. E depois daquilo eu senti que tudo veio mudando. Já aconteceram várias vezes de eu ouvir, sabe, tipo, sentir ali que, olha, alguém tá falando comigo, alguém tá me guiando e tudo mais. E isso é uma coisa que mexeu. Eu até conversei com a Bruna, falei assim, sabe quando você ouve alguém, tipo, falar assim, olha, falar alguma coisa pra você no modo de, tipo assim, de te mostrar alguma coisa que você não tá vendo? Então essa foi uma experiência pra mim que eu nunca tinha tido. Eu já vi pessoas falarem e tudo mais, mas eu nunca tinha tido no aspecto de você falar assim, olha, Deus, ele realmente tá ali. Sabe, ele falou comigo, ele me mostrou e eu ouvi. Então eu falei, nossa, que... É a experiência de você passar a ouvir o Espírito Santo, porque quando a gente, não sei você, mas no meu caso, como eu vim do catolicismo e tal, a gente tem uma visão de Deus, um Deus muito distante. Sim. Né? E quando você se converte, começa a olhar para a Bíblia e ver a palavra de Deus, a gente vê que o próprio Deus, ele fala conosco. Se ele não fala através de sonho, ele fala através de pessoas. Se ele não fala através de pessoas, ele fala através de uma situação,
ou às vezes você fala assim, mas não consigo ver, e aí parece um outdoor com uma mensagem, e é uma coisa muito incrível que acontece assim, e no início da conversão, aquele primeiro amor, é uma coisa que você quer fazer, você quer sair pregando para todo mundo, você quer que todo mundo Você quer que vivencie, todo mundo sinta o que você tá sentindo. exatamente, vivencie Sim. esse Eu tô nessa momento. fase. É muito bom. Você quer que as pessoas vivenciem esse momento com você. E isso é muito bacana, É muito porque tem legal. coisas que a gente não consegue explicar. Eu acho que é o individual, é o íntimo de cada um também, a intimidade que cada um tem com Deus. Mas às vezes dá vontade de você falar pra pessoa, falar assim, olha, eu tô vivendo isso. Explicar pra pessoa também sentir essa vontade. Mas isso tem que partir de cada um, porque a intimidade que você cria com Deus é mediante ao que você faz, é o que você busca, é todos os dias ali, né? Buscando, tentando aprender cada vez mais. E às vezes eu tô conversando com as pessoas, eu falo assim, nossa, aconteceu, tentando explicar para as pessoas o que eu tô vivendo, mas aí você olha que a pessoa que não tá vivendo o mesmo momento que você não entende. Não entende. Então, por mais que eu explique, ninguém vai entender, só quem realmente tá passando pelo mesmo. Dá a impressão que a pessoa ela tá numa outra dimensão. Sim. Você, na verdade, você tá numa outra dimensão. A pessoa tá no mundo a qual nós Sim, conhecíamos sim. lá atrás. Né? E você passa a viver numa outra dimensão, com uma outra visão, com uma outra. Porque é uma coisa muito normal. Você falar com as pessoas no dia de hoje, as pessoas elas não têm esperança. Não. Parece que as pessoas elas querem viver as coisas dessa vida o mais rápido, porque parece que não vai existir o amanhã, É. né? Quando nós sabemos que o amanhã ele vai vir. Uhum. Nessa terra, é o que a palavra fala, se você semear o que é bom, você vai colher o que é bom, né? A lei da semeadura. Sim. E a eternidade, automaticamente, o que você crê em Jesus Cristo, confessar com seus lábios e for batizado, realmente a sua direção é o céu, né? O seu caminho é o céu. Porém, se a pessoa ela negar Jesus e não quiser realmente endurecer o seu coração para Jesus, e automaticamente já está caminhando rumo ao inferno. Tem pessoas que não conseguem entender, por mais que a gente explique ou tente conversar. Às vezes a gente fala, parece que é até Deus que tá usando a gente na vida de outra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ela pode estar num dia ruim, aí você vai falar de algo bom que você está vivenciando com Deus, e aquilo ali pode mexer com a pessoa e você trazer a pessoa para isso também, né? Então, isso é uma coisa que eu tento fazer, tipo, mostrar o que eu tô vivendo agora para as pessoas que estão ao meu redor. Tipo, olha, eu tô passando por isso, mas tá acontecendo. Pra ver se a pessoa também tem esse interesse de viver isso. Porque eu acho que é uma escolha, na verdade, mas aí nesse momento você acaba entendendo que Deus ele te muda, ele te tira de certos lugares. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que não tá vivendo essa mesma fase que você, e você percebe que a pessoa ela não aceita aquilo, né? Então você é o chato, você é o diferente, que isso, que aquilo. E aí acaba que você vai se afastando daquela pessoa aos poucos. Porque por mais que você tente falar, eu sinto isso, por mais que você tente às vezes falar ou explicar, não é como se você estivesse provando pra pessoa aquilo. Mas eu sei que a pessoa não faz questão, que a pessoa é meio contra, ou ela brinca com aquela situação. Às vezes não compreende. Isso deixa você triste, eu me sinto triste às vezes. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, tipo assim, isso não é uma escolha minha, é uma escolha dela. No determinado tempo que quando a gente vem para Jesus, nós vamos se encontrar com diversos tipos de pessoas. Tanto a pessoa que ela tem o coração endurecido, Sim. ou totalmente descrente, totalmente uma pessoa que não aceita, Uhum. como também a pessoa que ela quer Jesus como um remédio. Você já percebeu? Com certeza você deve ter encontrado pessoas assim que elas querem Jesus para uma determinada dor. E a partir do momento que ela vence Ela esquece essa Deus. fase, ela esquece, ela não quer mais saber. Ou quando tá num momento difícil, lembra de Deus, e aí quando melhora, esquece De Jesus. Então é onde que você vê que realmente a conversão é muito além disso, porque a conversão ela independe de que você está vivendo, ela independe do momento que você está passando, porque se não fosse assim, não tinha muitos irmãos, um exemplo, hoje, que estão passando por coisas na Nigéria. Uhum. Que veem seus filhos sendo decapitados, que veem seus familiares sendo mortos ali por amor a Jesus Cristo. E essas pessoas não negam Jesus. O cristianismo verdadeiro. Mesmo vivendo algo muito difícil, não desacredita. Exatamente. Sabendo que
para tudo isso vai existir uma eternidade. Na eternidade não vai ter dor. Sim. Na eternidade não vai ter morte. Na eternidade não vai ter nada disso. Não vai Sim. ter perseguição, né? Isso é o cristianismo, não o cristianismo venha para Jesus que você vai ganhar tal coisa, venha para Jesus porque essa área da sua vida Ou venha para Jesus, você não vai melhorar. passar por isso. Exatamente. Então, a conversão, na verdade, é uma transformação mesmo de dentro. A pessoa ela é transformada de dentro e o Espírito de Deus vai mudando o caminho da pessoa, né? Sim. E é uma coisa que acontece muito com o novo convertido, e a pessoa ela vai se deparar e às vezes não vai entender, né? Esse tipo de situação. Sim. E que você, depois que você veio para Jesus, principalmente assim na questão de família, tal, o que mudou? Eu Assim? sinto que parece que você traz as pessoas mais para perto também. Eu sinto que as pessoas elas começam a te olhar diferente no aspecto da minha família. Minha mãe, por exemplo, sempre acreditou em Jesus, ela sempre falou para mim também, mas era igual você explicou. Antigamente eu tinha aquele hábito de, quando eu precisava eu orava. Aí melhorava, eu esquecia. Remédio, E eu sinto que depois que eu comecei a buscar Jesus, os assuntos são diferentes. Você começa a se conectar com as pessoas melhor. Tipo, por exemplo, eu converso mais com a minha mãe, eu converso mais com meu marido, porque vira um assunto que faz parte, você atrai as pessoas, né? Por exemplo, meu cunhado, ele também se converteu há pouco tempo, e parece que a gente traz ele pra perto. Eu tava tão afastada dele que eu sinto que depois que eu comecei a buscar Jesus, eu me aproximei dele também. Parece que volta aquilo, sabe? Você consegue conversar, você conta experiência, você conta o que você tá vivendo, aí você começa a se compartilhar. Parece que você se conecta com as pessoas, sabe? É verdade. Aquela questão da presença. Sim. Né? Mas eu falo assim, uma presença. O que você vê muito hoje é a pessoa ela está no lugar, mas ela não está presente. Sim. Né? Por Não exemplo, é o físico, né? Não é um físico só. E é uma das coisas que você vê que Jesus ele era muito presença. Se você olha na palavra de Deus, vamos pegar aqui uma passagem que eu estava estudando esses tempos. Quando Jesus ele chega até o tanque de Betesda, e ali há um aleijado. E há 38 anos ele vai no mesmo lugar, querendo a mesma mudança, e nada acontece. Uhum. A Bíblia fala assim, que a um determinado tempo do dia, o anjo descia até a água, tocava a água, e aquela água se movia, e o primeiro que descesse até a água era curado. Então ele estava todo o tempo querendo ser curado, mas sempre quando ele estava ali, alguém ia à frente dele, porque assim como ele tinha ali o problema dele, que ele era aleijado, tinha cegos, tinha leprosos, então automaticamente Sim. eles tinham mais condições de chegar à água. E quando Jesus ele se depara com este homem, a primeira reclamação dele não há ninguém que me leve até lá. Toda vez que o anjo toca a água, que a água se move, não há ninguém que me leve até lá. É a primeira reclamação dele. Mas quando Jesus se apresenta a ele, como se Jesus falasse assim para ele, eu estou aqui, né? E na nossa vida não é diferente. Não. Porque quando a gente começa só experimentar alguns toques ali, você vê um milagre acontecer lá, você vê Deus mudando a vida de uma certa pessoa de um determinado lugar, você vê Deus fazendo um milagre, só que você não vivenciou aquilo. Mas quando você se converte, como se Jesus chegasse até você e falasse, eu estou aqui. Sim. E você passa a vivenciar as coisas. Você não vai contar o milagre de outra pessoa. Sim. Você passa a vivenciar o milagre. Exatamente. Você passa a vivenciar as coisas de Deus. Não na vida do vizinho, não na vida da outra pessoa. Você passa a vivenciar na sua própria vida. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Bom, se você, no dia de hoje, você fosse dar um conselho ou apresentar Jesus ou falar algo do tipo, se uma mensagem que você deixaria para uma pessoa que se encontra fora dos caminhos de Jesus hoje ou que não conhece Jesus, qual seria? Eu acho que às vezes a gente tenta evitar algo que tá na nossa frente, sabe? Porque eu sinto que por mais que muitas pessoas não acreditam, né, não creem ou não sabem, elas têm a ciência de que aquilo dali existe pelas outras pessoas. Então, não é que a gente tenha que se basear pela história do outro ou pelo momento que o outro tá vivendo.
Mas é pelo nosso individual, porque eu penso assim, igual você falou da questão do espírito, né, que tá dentro de nós. Às vezes você tá indo pra um lugar ou vai fazer alguma coisa e algo dentro de você tá te incomodando, tipo, não vai. Eu sentia muito isso e às vezes eu falava assim, não deve ser nada. E mesmo assim eu ia. Mas eu tava indo contra a vontade do espírito, né? E a gente que não tem o conhecimento, a gente acaba meio que contradizendo isso. Então eu acho que para as pessoas que querem vivenciar isso e se converter, para entender os sinais, entender o que Deus está querendo mostrar pra gente nos exemplos da vida de outras pessoas, ou talvez Deus queira fazer algo de você na vida das outras pessoas, porque a mudança ela vem de início de uma pessoa, mas ela pode ser, por exemplo, Deus está me mudando, mas no automático ele pode me usar para mudar a vida do meu marido, Exatamente. ou a vida do meu irmão, ou a vida de qualquer outra pessoa próxima. Então a gente tem que permitir isso, a gente tem que se permitir viver, permitir conhecer Deus, Jesus, entender tudo isso, pra gente poder também fazer diferença na vida de outras pessoas. Porque é uma coisa muito individual, eu acho que a intimidade com Deus é individual. Tem muita gente que acha que é só orar ou ouvir um louvor. Não, não é. Eu achava também que era isso, mas não é. É a busca todos os dias, é entender da palavra, é você ler, é você conversar com Deus ali todos os dias, porque você não precisa fazer aquela oração, tipo, não, durante o dia você tá ali trabalhando, tô conversando com Deus. Então são hábitos, eu acho que a gente tem que começar a olhar isso, sabe? Essa mudança, assim, nas outras pessoas. É verdade. Você passa também a viver uma novidade de vida, você passa a, a enxergar as coisas de uma outra forma e alguns episódios até meio que engraçado acaba acontecendo na nossa vida. Até você queria que você contasse essa experiência que vocês tiveram da oração da madrugada, você, você com a Bruna. A gente tava fazendo um jejum e, se eu não me engano, acho que era a penúltima semana. E aí a gente tem um grupo e a gente tinha o costume de falar assim, olha, bom dia, vou começar a orar. E assim que a gente começava, a gente avisava e quando a gente finalizava, a gente avisava também. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Aí mandei mensagem e falei assim, bom dia, vou começar a orar. Ela, bom dia, vou começar a orar também. Aí eu fiz a oração, tudo, e aí eu mandei mensagem. Falei assim, amiga, terminei, você terminou? E passou assim, 10 minutos. E eu pensei comigo, eu falei assim, Senhor, já passou 20 minutos, será que eu orei pouco? E eu falando assim, nossa, mas eu falei, Senhor, me perdoa, ela tá orando muito. E fiquei com aquele negócio assim, Senhor, ela tá orando muito, eu acho que eu orei pouco. E fiquei, eu falei assim, nossa, mas eu orei 10 minutos, né? Ela tá orando 15, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu mandei outra mensagem, ela não me respondeu. Eu falei assim, olha, Senhor, me perdoa, eu orei e tal, que Deus abençoe a vida dela. Tá no grau espiritual. Isso. Aí, beleza, dormi. Quando eu acordei no outro dia, ela me mandou mensagem, amiga, dormi. Nossa, essa oração é poderosa. Eu falei assim, achei que você tava orando até agora, porque 4 horas de oração. Foi engraçado. É um episódio que você tudo se... Legal que você se culpando, né? Sim, eu terminei a oração, aí esperei, falei, não, 5 minutos, né? Aí eu fiquei comigo, falei assim, nossa, mas eu orei 10 minutos, ela tá orando ainda, e fiquei, falei, Deus, me perdoa, não sei o quê. Aí no outro dia eu falei assim, nossa, Bruna, eu achei que você tava orando e você tava dormindo. É isso, literalmente é isso. Acontece uns episódios assim. Teve uma madrugada que nós levantamos também. Teve uma madrugada que eu realmente, eu tava muito cansado, eu ajoelhei e daqui a pouco eu sinto ela me cutucando, assim, porque eu tava dormindo. Não, mas já aconteceu isso comigo também. Eu tava orando aí, o sono bem assim. E tipo assim, é uma coisa bem é engraçado. Uma outra situação, ela levantou, ela falou que levantou de madrugada para orar e tal. Falou, nossa, eu dormi de joelho. Eu falei, nossa, essa oração foi mesmo, foi santa. São coisas que acontecem, principalmente no novo convertido. Você nunca teve assim nenhum sonho assim que era Deus mostrando algo? Não, sonho não. Que eu me lembro assim, não. Ainda não, ainda não tive. Não. Teve essa experiência. Mas eu assim, não sei se isso é uma experiência, mas sabe quando alguém vem buscar você pra, tipo, desabafar? Sim. E a pessoa falar situações e querer conversar mesmo. E eu senti ali que Deus, ele me usou pra falar algo, pra tocar naquela pessoa. Porque essa pessoa, ela tava falando exatamente sobre posicionamento e falou, ai, mas eu acho que a gente não pode fazer uma mudança radical. E eu pensei comigo, eu falei assim, mas espera. Como assim? Se você
busca Jesus e Deus mostra pra você que não é aquele lugar que você tem que estar, você tem que sair. Tem que ser uma mudança Sim. realmente Então não tem que falar radical. assim, não, Senhor, me perdoa, mas eu vou continuar aqui mais um pouquinho. É, Não. E aí eu falei que eu acho que não tem que ser uma mudança radical, mas eu acho que a gente tem que ouvir aquilo que Deus está mostrando pra gente. Então, se Deus mostrou que não é aquele lugar que você tem que estar, ou não é aquela pessoa que você tem que falar, ou aquela conversa você não tem que participar, você tem que entender aquilo, se levantar e não participar daquilo, sabe? Não é que é uma mudança radical, mas é o seu interior. Então, assim, eu senti que aquilo dali, não sei se a pessoa precisava ouvir ou se foi Deus que me usou pra falar, passar essa mensagem através dela, não sei, mas eu senti que eu precisava falar aquilo pra ela, sabe? E foi uma coisa que eu me coloquei como pra mim mesma também, né? Porque quando a gente tá nesse processo de conversão, é difícil a gente, não é se desapegar, mas mudar os hábitos, né? É uma transformação aos poucos. Mas acaba que você começa a ter o entendimento de que não faz sentido você estar buscando a Jesus, mas estar em certos tipos de conversa que não agrada ele. Se você sabe que não exatamente. agrada ele, para que você vai participar daquilo, né? Então, eu acho que é um processo que, Literalmente você tem que negar o seu eu ali, sim, porque as pessoas não sabem o turbilhão de sentimentos e de pensamentos que está passando dentro de você, né? uhum, E quando você decide ali a se converter, a buscar mesmo a presença de Deus, você sabe que tem coisas que você precisa mudar e é para ontem. sim. E tem coisas que você chega até a se envergonhar de assuntos, de situações, fala, Você se meu sente Deus, constrangido. como eu consegui me colocar naquela situação, como eu consegui falar isso. Ou Então, até certas brincadeiras também, que pra gente, antigamente, pra mim não era tinha, normal, não o tinha tal não tem nada a ver, né? isso, não, mas não tem nada a ver. E hoje em dia, se eu ouço, eu falo, nossa, Senhor, me perdoa. Tenha misericórdia, É. Jesus. Então, é uma mudança que ela acontece. Ela acontece mesmo. Sim. É uma coisa que nós, nos dias atuais, e eu creio que sempre foi assim, mas eu acho que nos dias atuais tem sido algo muito notório, que é a questão de as pessoas estão sedentas, e realmente elas não sabem do que elas precisam. Uhum. E porque não é difícil você encontrar alguém na rua e encontrar alguém ou no ponto de ônibus ou no trabalho e começa a conversar com a pessoa. Nós, particularmente, não tem como, é automático. Você está conversando, daqui a pouco Jesus vem para a mesa. É uma coisa É meio que automático. automático. Uhum. A hora que você vê, você já está falando sobre Jesus, Sim. né? E aí você olha e de repente a pessoa está chorando. Por quê? Porque você vê que aquela alma está realmente sedenta, está realmente precisando de Jesus, Jesus. né? Quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana na beira do poço, ela oferece, ele pede água para ela, e quando ela fala, quando ele oferece a água que ele tem, que é a água da vida, que ele é a própria vida, que ele é essa água que nunca mais, a pessoa quando toma dessa água, nunca mais ela vai ter sede, Jesus fala. E é justamente isso. Quando você está saciado, quando você está em Jesus, você não tem mais sede das coisas do mundo. Você não tem mais sede das coisas que o mundo oferece. Você passa a ter sede sim de buscar a Deus, de conhecer mais desse Deus, de querer ter experiências, de querer ter momentos com Ele que você fala assim: eu nunca pensei sobre isso quando você estava no mundo. E você passa a querer conhecer mais esse Jesus. É, eu acho que é até nas coisas simples da questão, por exemplo, de uma música. Que antigamente você ouvia, é uma música normal. Mas aí depois que você passa a ter certo entendimento sobre algumas coisas, não faz mais sentido você ouvir. Exatamente. É uma pessoa tá falando sobre tal coisa, às vezes você tá ali no meio, mas não faz sentido eu continuar aqui. Questão de amizades ou tudo muda, porque não faz o sentido. Tipo, antigamente poderia fazer sentido, mas agora não faz mais. E às vezes as pessoas não entendem que são essas simples coisas, né? Uma música, ou às vezes você tá vendo um vídeo falando sobre certas coisas, ou você tá numa conversa num lugar, as Palavras, palavras, então tudo muda. tudo você passa a entender que o peso de cada palavra, o peso de cada palavra que você lança sobre sobre sua família, sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, o peso de cada palavra e como aquilo move no mundo Sim. espiritual. Porque se você olha na palavra de Deus, tudo foi criado através da palavra.
E o próprio Deus, ele lança a palavra e vai criando as coisas. E a palavra, ela tem poder. Tem. No livro de Tiago fala assim que a língua tem poder de matar e tem poder de dar vida. Sim. Do mesmo jeito que você tem o poder ali de falar de Jesus e transformar uma vida, né, aquela pessoa começar a ter sede de Jesus, ser transformada pela palavra de Deus, também você tem o poder na língua de falar mal daquela pessoa e a pessoa ser morta, a pessoa, ela pagar, às vezes pagar um preço que ela não merecia, ou às vezes se merecia, mas você não é juiz, né? Sim. E é isso. Porém, uma das coisas que quando o novo convertido, ele vem para Jesus e começa a caminhar com Jesus, depois de todas essas mudanças, e a sede de buscar a palavra, e a sede de estar na presença dele, né? A mudança de ambiente. De ambiente, sim. Mudança de eu acho que é bem aquela questão de muda tudo. Muda tudo. As amizades, muda os lugares, até coisas que a gente, tipo, vou pra tal lugar fazer tal coisa. Você fala, não, mas não dá. Você já Não é pra muda. mim. Não é pra mim. Não. Ou às vezes alguém te convida pra ir pro lugar, vamos ali, isso aqui. Não, não dá. Aqui é o que eu falei, às vezes é no automático. Antigamente você ainda ficava repensando, não, mas. Ou inventava uma desculpa. Mas aí acaba que é uma coisa óbvia, né? Não, não dá, não é o meu lugar. Exatamente. É isso. Eu quando eu me converti, eu tinha uma passagem que eu gostava muito, uma passagem que até eu sabia de qual que é o livro de Isaías, capítulo 43, que assim diz o Senhor a Jacó, que te escolheu, a Israel, tu és meu. Então é uma passagem que, tipo assim, eu me sentia muito, muito de Deus mesmo, assim, falando, não, Deus me separou para isso. E você, tem uma passagem que você fala assim, não, eu leio essa passagem e eu sei que Deus está falando comigo. Eu tava conversando com a Bruna esses dias e deixa eu ver aqui. É Lamentações 3, 22, 23. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua felicidade. Nossa, porque, nossa, é uma passagem que, por exemplo, você sabe que nós, por mais que você busque a Deus, você tenha um momento de oração, você tenha todo esse processo ali de estar entendendo e buscando o que Deus quer para sua vida, nessa passagem você vê que se não fosse a misericórdia de Deus, Sim. Nós já seríamos consumidos, como diz nessa palavra. Sim. Porque todos somos pecadores. A Bíblia fala no livro de Romanos assim, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, quando fala todos, ele abrange um todo. Um todo. Só que algumas pessoas conseguem entender que Jesus é o caminho. Então, o que nos leva a Deus? É o próprio Jesus. Por isso que Jesus fala assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala assim, se não for por Jesus, não tem outro caminho, não tem como você chegar. Não existe como você chegar a Deus se não for por Jesus. Sim. Bom, já vamos encerrando. Então, qual que é uma mensagem para uma pessoa que precisa, assim, uma pessoa precisa despertar para Jesus? Assim, se você fosse falar assim, eu quero deixar uma mensagem. Eu acho que eu sinto que na nossa geração as pessoas elas se sentem muito vazias, igual você falou, às vezes as pessoas querem mostrar uma coisa que ela não é, ou viver aquilo que não é para ela viver. E eu acho que é nesse momento que é onde a gente tem que olhar para toda a nossa vida e entender que todos nós temos um propósito aqui na Terra. Nossa. E buscar a saber qual é esse propósito. É verdade. Então, se aproximar de pessoas que tenham conhecimento, se aproximar de pessoas que possam te levar para esse caminho, porque eu também sinto que na minha vida, desde que eu conheci a Bruna, foi onde eu entendi muita coisa. Então, eu sinto que Deus colocou a Bruna na minha vida para me mostrar isso. Obviamente que não foi uma coisa da noite pro dia, uma mudança da noite pro dia. Às vezes a gente vai lutando aqui lá, mas eu não quero. Mas eu vi que eu buscando a Deus e permitindo Ele me usar, eu me encontrei. Então eu acho que as pessoas precisam ver isso também. Falar, olha, pra que eu tô aqui? Essa pergunta, qual é o meu propósito na vida? O que eu posso fazer pelas pessoas?
E se você sentir essa dúvida dentro de você, buscar a resposta. Porque a resposta é uma só, a gente sabe. É verdade. Como nós dissemos aqui, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Sim. E como é o tema que ela escolheu, que eis que tudo se fez novo. Jesus, ele pega a pessoa do monturo e coloca entre os príncipes. Jesus, ele separa a pessoa que às vezes ninguém dá nada por aquela pessoa, mas Jesus, ele vem, dá um banho com o seu sangue, transforma a vida, transforma a mentalidade e coloca a pessoa, exalta a pessoa, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sim. E a vontade de Deus é o quê? Que nós caminhemos em novidade de vida, caminhemos em transformação. Então, não existe outro caminho. Não Jesus. Jesus. Bom, muito obrigado. Obrigada foi muito pelo legal. Convite. Foi maravilhoso. Gosto muito de estar com vocês. Foi muito legal participar disso. É incrível. É um projeto incrível que vocês estão fazendo, de verdade mesmo. Que alcancem bastante pessoas. Amém. Acho que na simplicidade das nossas palavras, Jesus vai alcançando as pessoas, vai tocando vidas. Porque de nada adianta eu falar difícil, nós falarmos difícil, mostrarmos um conhecimento, uma sabedoria que não temos, se não tiver a presença de Deus. Tudo o que nós temos, a gente faz, é mesmo para exaltar e glorificar a Deus. Exatamente. Então, se você gostou desse episódio, curte, compartilha. A Luana, ela é uma de algumas oportunidades que ela vai estar aí com a gente. Aí, quem sabe, aí mais para frente, aí o Anderson. E a gente vai trabalhando e deixando Deus usar a vida de cada um, porque é dessa forma. Deus, ele opera na simplicidade. Na simplicidade. Né? Eu não vejo Jesus operando com tanto... Não, Jesus vai operando e transformando vidas e as pessoas são impactadas pela presença dele, pela simplicidade, pela humildade, porque é assim que Jesus trabalha. É isso. Deus abençoe a vida de cada um, muito obrigado, curte, compartilha, dá um like. E é isso. Obrigada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Daniel, a sua também. Amém. Foi top? Foi top. Agora eu vou beber um gole de água.